A minha amiga de infância que se dizia imune à embriaguez, ficou inconsciente de novo de tanto beber. Ela entrou no meu quarto com a familiaridade de sempre, subiu na minha cama, e se enrolou em mim como um polvo, ainda murmurando palavras, dizendo que somos os melhores amigos, mas no segundo seguinte, seus lábios quentes tocaram meu lóbulo da orelha, mordiscando suavemente. É assim que se trata um amigo. Eu também sou um homem normal cheio de vigor. Desta vez foi você quem começou. Não me culpe. Clique no meio da noite. A fechadura da porta do meu quarto emitiu um som suave. Nem abri os olhos. Lá vem ela, passos familiares um pouco vacilantes, aproximando-se sorrateiramente da minha cama. E então um lado do colchão afundou levemente. Um aroma doce de licor de frutas misturado, com o perfume natural de uma jovem, invadiu impiedosamente minhas narinas. Em seguida, um corpo quente e escaldante pressionou-se contra minhas costas. 2 braços finos envolveram minha cintura. Uma perna também se apoiou sem cerimônia. A pessoa inteira agarrou-se a mim como um koala, enrolando-me firmemente. A cabeça do meu bom amigo Shunyan esfregou-se na curva do meu pescoço. Seu hálito quente soprava sobre minha pele, despertando um leve arrepio. Todos os meus músculos se tensionaram instantaneamente. Meu pomo de Adão moveu-se involuntariamente para cima e para baixo. Lá vem ele de novo a terceira vez este mês. Gu Yu, um sortudo que atravessou para este romance de fantasia Namping. O personagem original era um herdeiro rico de primeira linha, com uma família extremamente poderosa. Mas ele próprio era um playboy irresponsável e sem estudos. Enquanto eu antes de atravessar era apenas um trabalhador comum exausto. De repente fui transportado para cá, realizando diretamente o sonho definitivo de uma vida despreocupada. Com dinheiro e boa aparência, com abdômen definido e linha do tronco em V. E ainda tenho uma equipe de subordinados competentes que trabalham incansavelmente. O que preciso fazer é apenas malhar todos os dias, provar as 8 grandes cozinhas da China, estudar um pouco sobre a fabricação caseira de vinho de arroz. A vida é mais confortável do que a de um imortal. Não tenho interesse em conquistar o mundo. Só quero brincar pela vida, aproveitar a vida. O desejo é o acidente mais doce e mais torturante. Nesta minha vida despreocupada, ela é minha amiga de infância. Uma existência mais brilhante do que qualquer estrela feminina, descrita nos livros. A família dela é ainda mais ilustre do que a minha. Tem um rosto de anjo puro e sedutor ao mesmo tempo, mas o temperamento é um pouco dependente da mãe. É adorável demais. Em teoria ela é a protagonista que veio até mim, mas o problema é, ela sempre me vê como um irmão, especialmente depois de beber. Irmão, vou-te contar, cara. Hoje aquele SR Shen foi muito chato. Ficou tentando me fazer beber. Ele murmurava confusamente no meu ouvido, com um tom nasal bem carregado, como se estivesse fazendo dengo. Eu fechei os olhos, sentindo a maciez apertada contra minhas costas. Uma onda familiar de calor subiu do meu ventre. Eu forcei um som gutural da garganta. Para de falar. Vai dormir logo e não fica se mexendo. Minha razão está à beira de um colapso. Você ainda é o melhor. Ele parece não perceber minha rigidez. Pelo contrário, me abraçou ainda mais forte. Só você é o melhor. Enquanto dizia isso, seus lábios quentes passaram de propósito ou não pela minha orelha, e então suavemente envolveram o meu lóbulo. Uma corrente elétrica explodiu do lóbulo. Instantaneamente percorreu todo o meu corpo. Eu abri os olhos de repente, olhando fixamente para o teto, as unhas quase enterrando nas palmas das mãos. Essa garota, será que ela sabe o que está fazendo? Toda vez é assim. Na boca chama de irmão. O corpo, porém, é incrivelmente sincero, mordendo a orelha e acariciando o abdômen. Até mesmo uma vez adormeceu, e a mão ainda inquieta descia. Eu sou um homem normal, um homem na casa dos 20 anos saudável de corpo e mente. O tipo que reage ao se aproximar de uma beldade, quanto mais de um personagem do nível de Shunyan. Cada vez que ela se aproxima, para mim é uma tortura. Nestes 2 anos desde que atravessei, contei com uma forte força de vontade, repetidamente nas profundezas da noite recitando o mantra da pureza mental, para não ter aplicado a lei a esta pequena coelhinha que veio até mim, porque eu sei, ela realmente me considera um irmão. Sua família é completa, foi muito protegida, inocente e ignorante sobre assuntos entre homens e mulheres, achando que dormir na mesma cama com um bom amigo e dar um abraço não é grande coisa. Se eu realmente fizesse algo, quando ele acordar amanhã de ressaca, podemos nem sequer conseguir continuar sendo irmãos. Mas esta noite, estou um pouco incapaz de me conter. A sensação úmida e quente na orelha ainda continua. Até mesmo com um leve mordiscar, posso ouvir claramente o som do meu coração batendo como costelas. A reação do corpo está prestes a romper a barragem da razão. Nian, minha voz está rouca de uma forma inacreditável. Pare com isso, An. Não estou brincando, ele respondeu confusamente, mas não parou. Em vez disso, estendeu a ponta da língua e lambeu suavemente. A última corda na minha mente se rompeu. Que se dane a irmandade. Que se dane o autocontrole. De repente me virei violentamente, e o pressionei sob mim. Na escuridão não consigo ver sua expressão, mas posso sentir o corpo dele endurecer instantaneamente. E aqueles olhos que se arregalaram de surpresa. Gugu e sua voz carregavam um leve tremor. Os sentidos de Jiu Yi pareciam ter despertado um pouco. Shunyan, eu me inclinei. A ponta do nariz quase tocando a dele, com a voz mais perigosa e rouca da minha vida. Disse palavra por palavra. Foi você quem tomou a iniciativa primeiro. Quando acordar não tente negar. Após dizer isso sem esperar sua reação, baixei a cabeça e beijei com força aqueles lábios tagarelas, que tanto anseiei dia e noite. Os lábios de Shunyan eram mais macios do que eu imaginava, com um aroma doce e fresco de vinho. Ele ficou completamente atordoado, o corpo rígido como um pedaço de madeira, deixando-me conquistar território.
Eu conseguia sentir seus batimentos cardíacos intensos, através do tecido fino da roupa, batendo contra meu peito repetidamente. Este beijo estava cheio de agressividade e desejo reprimido por muito tempo, até que ele quase não conseguia mais respirar, emitindo um leve gemido. Eu então recuei um pouco, a testa pressionada contra a dele, respiração pesada da cabeça. No escuro seus olhos brilhavam surpreendentemente, como duas estrelas lavadas pela água, cheios de choque e confusão. Beija-me, ele perguntou gaguejando, a voz tão baixa quanto um mosquito. Eu respondi, o polegar massageando, seus lábios um pouco inchados e vermelhos pelo meu beijo. Como se sente? Ele me olhou atonito, demorou para falar, só depois de um bom tempo pareceu reagir, empurrando-me de repente. Claro que não me moveu. Meu corpo após 2 anos de academia estava duro como uma pedra. Moiu seu idiota, somos irmãos. Ele finalmente recuperou a voz, com um tom choroso, os punhos batendo fracamente no meu peito. Irmãos, eu soltei uma risada suave, agarrei sua mão que estava aprontando, e aprendi sobre sua cabeça. É assim que se ageia como irmão. Eu segurei sua mão, e a guiei para baixo deslizando sobre meus peitorais bem definidos, passando pelos 8 músculos abdominais firmes. Finalmente, parando na borda da linha do tronco inquieta por causa dele. Toda vez que fica bêbado vem-me provocar, apertando meus abdominais, mordendo minha orelha, achando que sou Liu Xiao. Minha voz estava muito baixa, com um toque de mágoa e um desejo que não conseguia conter. Sua mão estava no meu abdômen. Podia sentir claramente. Os músculos ali se contraíram instantaneamente ao seu toque, liberando um calor impressionante. Ele ficou assustado e tentou retirar a mão, mas eu a segurei com força. Me solta. Ela estava quase chorando de verdade. Não soltei, baixei a cabeça, meus lábios quase tocando os dela. Shunian, eu te aguentei por 2 anos. Desde o primeiro momento em que te vi, eu nunca pensei em ser apenas seu irmão. Eu gosto de você. Estas 3 palavras, eu disse com clareza e firmeza. A escuridão é o melhor catalisador, e também a melhor camuflagem. Shunian ficou completamente quieto, restando apenas o som da respiração ofegante, que ecoava no quarto silencioso. Eu podia sentir. Sua mão em meu abdômen não mais resistia. Pelo contrário, estava um pouco quente. Você está falando sério? Depois de muito tempo, ele perguntou com uma voz como de sonho. Sério, eu o beijei novamente. Desta vez muito mais suave, com conforto e apreço. Desta vez ele não resistiu, até mesmo quando eu estava prestes a me afastar. Ele respondeu de forma desajeitada e inexperiente. Meu coração se comoveu. Todas as defesas desmoronaram completamente neste momento. Na manhã seguinte, a luz do sol atravessava as fendas das persianas, projetando sombras irregulares no quarto. Abri os olhos, e logo de cara vi Shunian dormindo profundamente em meus braços. Ela se encolhia como um gatinho em meu colo, com cílios longos, que lançavam uma pequena sombra sob as pálpebras. Seu rosto adormecido era sereno e belo. Tudo da noite passada não foi um sonho. Inclinei-me e dei um beijo em sua testa lisa. Ela se mexeu, e soltou um suspiro de satisfação, aprofundando-se ainda mais em meus braços. Sorri silenciosamente. Essa sensação era sólida e gratificante. Esta é a vida despreocupada que eu queria. O celular vibrou uma vez na mesa de cabeceira. Peguei e dei uma olhada. Era meu assistente especial Lin Zeng. Chefe Lin Zeng. Algo aconteceu no grupo Jiang. Shen Feng da família Shen está atacando um de seus projetos importantes. Pode afetar a nossa colaboração com a família Shu. Precisa intervir. Grupo Jiangxi. Jiang Jixia. Esse nome passou rapidamente pela minha mente. Ela é a CEO mulher de gelo da obra original. Também é ex-noiva do dono do jardim, por desprezar a libertinagem do dono do jardim. Há um mês atrás, na frente de todos, arrogantemente cancelou o noivado comigo. Ela disse: Guiyu, não somos do mesmo mundo. O que eu busco é o auge da carreira, e você se contenta em tomar sol ao pé da montanha. Na época eu apenas encolhi os ombros. Disse: desejo-lhe sucesso. Virei as costas e fui embora, tão despreocupado que a deixou atonita. Ela pensou que eu não me importava. Ela não sabia. No fundo eu já estava radiante de alegria. Uma workaholic totalmente focada na carreira. Para que levar para casa? Para venerar. Tenho a minha Nian. Onde está a minha Nian tão suave? Quanto a um pequeno vilão selado na poeira dos livros. Presunçoso. Querendo subir pisando em Jiang Zhi. No final foi facilmente esmagado pelo protagonista original. Agora eu olhei para Shunian em meus braços. Este projeto afetou a família Shu. Isso não pode, não quer que minha futura esposa tenha problemas em casa. Com uma mão digitei e me aproximei. Guiyu, 1 hora. Quero ver Shen Feng falido. Além disso, separe todos os riscos relacionados a Jiang Zhi, mas proteja os interesses da família Shu. Não deixe nossa viagem de lua de mel com Nian arruinar. Sim, já comecei a planejar a viagem de lua de mel. Lin Zeng recebeu o chefe, garanto que completarei a tarefa. Desejo a você e à SRTH uma vida feliz. A resposta de Lin Zeng foi como sempre eficiente. Posso imaginar do outro lado do telefone seu rosto de póquer eternamente imutável. Neste momento seu interior provavelmente está criticando loucamente. O chefe está deitado novamente comandando o mundo. Eu coloquei o celular de lado, olhando para a pessoa em meus braços. O sorriso no canto da boca simplesmente não conseguia se esconder. Os cílios de Shunian tremeram levemente. Ele abriu os olhos lentamente. Olhos se encontraram. O ar congelou instantaneamente. Primeiro seus olhos mostraram confusão. Depois choque. Em seguida as memórias da noite anterior vieram como uma maré. Seu rosto ficou vermelho no instante das bochechas até o pescoço. Um grito alto o suficiente para levantar o telhado. Ecoou por toda a mansão. Ele se sentou de repente,
envolvendo-se firmemente com o cobertor. Apontando para mim, seus lábios tremiam. Por um longo tempo não conseguiu dizer uma frase completa. Você, eu me apoiei confortavelmente na cabeceira da cama. A parte superior do corpo desnuda com linhas musculares suaves. 8 músculos abdominais eram especialmente claros sob a luz da manhã. Bom dia, Nian Nian. Sorri para ele. Dormiu bem ontem à noite. Gui, o seu monstro. Ele finalmente gritou. Pegou o travesseiro da cama e jogou em mim. Agarrei facilmente. Eu sou o monstro. Levantei uma sobrancelha. Quem foi que ontem à noite me abraçou e não soltou? E ainda mordeu minha orelha. Estava bêbado, ele se defendeu. Estar bêbado é desculpa para não assumir. Fingi estar magoado. Achei que já éramos namorados. Quem é namorado seu? Ele desviou o olhar, o rosto vermelho como se fosse sangrar. Não é abrir o cobertor. Fingi que ia sair da cama. Então eu vou embora de qualquer forma, não perdi nada. Assim que me levantei, ele viu aquelas marcas de arranhões sugestivas no meu corpo. Seu rosto ficou ainda mais vermelho. Puxou-me violentamente de volta. Cobriu a mim e a ele com o cobertor. Não vai, ele gritou abafado debaixo do cobertor. Porque me aproximei dele no escuro do cobertor. Você tem que assumir a responsabilidade por mim. Eu ri alto debaixo do cobertor. O peito vibrou, fazendo ela tremer levemente. Tudo bem, eu aceitei de imediato. A voz estava cheia de alegria. Vou agora mesmo pedir sua mão ao tio Shu, para que ele te case comigo. Quem quer se casar com você? Ele me deu um soco no peito. A força foi leve como uma cócega. Não quer se casar comigo? Como você quer que eu assuma a responsabilidade? Eu agarrei sua mão, coloquei-a nos lábios e dei um beijo. Ou você quer fugir sem assumir responsabilidade? O pequeno espaço debaixo do cobertor. A temperatura subiu drasticamente. Sua respiração ficou ardente. Eu não pensei em fugir. Sua voz ficou cada vez mais baixa. Mas é muito rápido. Rápido, eu ri baixinho. Esperei por ti durante 2 anos. Desde a primeira vez que te embedaste e subiste para a minha cama. Estive à espera. Ele calou-se. Apenas enterrou o rosto no meu colo. Como uma avestruz. Abracei-o. Com o coração cheio de ternura. Sei que ele precisa de tempo para digerir. Está bem, não te vou mais provocar. Acariciei-lhe o cabelo primeiro. Levanta-te, vou preparar-te o pequeno almoço. Sabes cozinhar? Ele ergueu a cabeça do meu colo. Com uma expressão incrédula. Aos seus olhos. Eu provavelmente era uma jovem inútil que não movia um dedo. E não distinguia os 5 cereais. Claro que sim, belisquei-lhe o nariz. As minhas habilidades culinárias são de nível 3 estrelas Michelin. Isto não é exagero. Um dos grandes prazeres da vida despreocupada é estudar gastronomia. Quanto às 8 grandes cozinhas regionais, não ouso dizer que domino. Mas preparar um pequeno almoço que conquiste uma rapariguinha é mais que suficiente. Levantei-me e procurei uma das minhas camisas brancas no guarda-roupa. Para ele vestir primeiro. Esta camisa é larga. Nela mal cobria até a raiz das coxas, deixando à vista 2 pernas longas, retas e pálidas. Tinha um tipo diferente de tentação. Senti a garganta ficar um pouco seca novamente. Virei-me rapidamente e entrei no banheiro para me acalmar. Guiyu tem um longo futuro pela frente. Quando saí do banho, Shunian já estava sentado obedientemente à mesa de jantar, com as 2 mãos nervosamente entrelaçadas, parecendo um aluno do ensino fundamental à espera de um julgamento. Entrei na cozinha aberta. Peguei habilmente ovos e leite da geladeira, bacon e torradas. Espalhei uma fina camada de manteiga na frigideira. Quebrei 2 ovos estéreis. O controle do fogo estava perfeito. Os ovos fritos tinham as gemas num estado perfeito de líquido. O bacon foi frito até ficar levemente crocante. A torrada dourada dos 2 lados, acompanhada por um copo de leite morno. E uma pequena porção de salada de frutas. 10 minutos. Um café da manhã quase perfeito estava diante dele. Shunian ficou boquiaberto. Ele olhou para o café da manhã no prato como uma obra de arte. E depois para mim. Seu olhar estava cheio de curiosidade e estranheza. Você fez isso de propósito mesmo? Com toda a certeza. Puxei a cadeira em frente a ele. Sente-se e prove. Ele pegou o garfo com cuidado. Furou a gema do ovo estrelado. A gema dourada escorreu lentamente, encharcando a torrada embaixo. Ele cortou um pedacinho e colocou na boca. Seus olhos brilharam instantaneamente. Delicioso. Aquela expressão de satisfação me agradou mais do que qualquer elogio. Devagar, ninguém vai tirar de você. Eu sorri e passei o leite para ele. Um café da manhã. Terminou em uma atmosfera acolhedora e um tanto delicada. Shunian parece já ter aceitado o fato da mudança em nosso relacionamento. Embora ainda fique tímida, já não resiste mais à minha proximidade. Ela até me abraçou por trás enquanto lavava a louça, apoiando o rosto nas minhas costas. Guiyu, o que você disse ontem à noite, ainda vale. O que perguntei de propósito. Aquela frase de que gosta de mim. Desliguei a torneira. Virei-me e segurei seu rosto, olhando seriamente em seus olhos. Shunian, eu gosto de você. Não é o gostar entre irmãos. É o gostar de um homem por uma mulher. Quero me casar com você. Quero passar a vida toda com você. Seus olhos ficaram vermelhos instantaneamente. Eu também. Ela se levantou na ponta dos pés e beijou meus lábios ativamente. Ficamos agarrados a manhã inteira, até meu celular tocar novamente. Ainda é Lin Zeng. Chefe, sua voz está calma como sempre, mas com uma centelha de excitação quase imperceptível. Está resolvido. Respondi com indolência, com um braço ainda envolvendo a cintura de Shunian. Todas as cadeias de financiamento de Shen Feng foram rompidas. Os ativos em seu nome dentro de 1 hora foram legalmente adquiridos por várias empresas de fachada que controlamos. Ele agora tem dívidas superiores a 5 bilhões. E já declarou falência. Todo o processo foi limpo e eficiente. Nem a Comissão de Valores Mobiliários conseguiu encontrar qualquer problema. Entendi disso com indiferença.
É por isso que gosto de Lin Zeng. Capacidade de execução de primeira linha. Sem uma palavra desnecessária. Além disso, Lin Zeng continuou relatando. Conforme suas instruções, já isolamos completamente os riscos do grupo Jiang, mas a SRTA Jiang parece não muito agradecida. Ela acabou de realizar uma coletiva de imprensa, afirmando que foi por seus próprios esforços que conseguiu reverter a situação. Repeliu a aquisição hostil empoeirada. O tom de Lin Zeng continha um toque de sarcasmo. Agora as manchetes das notícias financeiras são todas sobre o contra-ataque desesperado da Rainha do Gelo. Elogiaram-no como um gênio dos negócios. Não consegui evitar de rir. Jiang Zhixia continua o mesmo de sempre. Sempre tão orgulhoso. Sempre tão competitivo. Ele provavelmente nunca imaginaria que aquele ex-noivo que ele via como inútil é na verdade quem realmente controla o jogo. Deixa ele ser. Disse indiferentemente. Desde que não me afete está tudo bem. Entendido, disse Lin Zeng. Chefe, há mais uma coisa. Disseram que o chefe daquele restaurante francês com 3 estrelas Michelin, que o senhor me pediu para acompanhar antes, tem interesse em se desenvolver na China. Eu verifiquei. Sua especialidade são sobremesas, especialmente macarons e soufflés. Meus olhos brilharam. Olhei para Xu Nian que estava encostado em meu colo, assistindo TV como um gato. Lembro-me de que ele adora doces. Contrato-o. Respondi sem hesitar não. Compro o restaurante inteiro dele. Instalo-o no centro da cidade. Chamo de inesquecível. Houve um silêncio de 3 segundos do outro lado da linha. Certo, chefe. O tom de voz de Lin Zeng parecia um pouco forçado. Desliguei o telefone. Xu Nian perguntou-me curioso quem era. Um subordinado. Acariciei sua cabeça. Nian Nian. Você gostaria de ter sua própria loja de doces. A mais deliciosa do mundo. Ela ficou surpresa por um momento. Em seguida sorriu docemente. Qualquer barraca de rua que você me der. Será deliciosa, você sabe mesmo como falar. Não resiste e beijei-a novamente. Nesse momento, a campainha tocou. Estou um pouco confuso. Quem viria a esta hora? Xu Nian foi abrir a porta. Na entrada estava uma pessoa que eu não esperava. Jiang Zhixia. Ela vestia um conjunto profissional preto bem cortado, com o cabelo cuidadosamente preso atrás da cabeça. No rosto ainda mantinha aquela expressão gelada que afasta as pessoas a milhas de distância. Quando ele viu que quem abriu a porta era Xu Nian vestindo apenas minha camisa branca, naqueles olhos gelados, passou um claro lampejo de surpresa. Seu olhar rígido era como 2 lâminas de gelo afiadas, varrendo Xu Nian de cima a baixo, do cabelo desalinhado aos lábios vermelhos levemente inchados, até aquela camisa branca claramente pertencente a um homem, folgada e larga, e as longas pernas que apareciam sutilmente sob a camisa. Finalmente seu olhar fixou-se no pescoço de Xu Nian, naquelas marcas vermelhas ambíguas que simplesmente não podiam ser escondidas. As pupilas de Jiang Zhixia contraíram-se visivelmente. Em seu rosto de gelo eternamente imutável, apareceu pela primeira vez uma rachadura. A voz de Xu Nian estava 3 graus, mais fria do que o normal. Como você pode estar aqui vestido assim? Xu Nian sentiu-se um pouco desconfortável sob seu olhar. Instintivamente ajustou a gola da camisa, mas logo como se tivesse lembrado de algo, endireitou as costas. Um sorriso doce apareceu em seu rosto, misturado com um toque de provocação. Irmã Zhixia, que coincidência, ele virou-se de lado. Responde-me ao olhar de Jiang Zhixia. Claro que estou na casa do meu namorado. Ele enfatizou deliberadamente as palavras, meu namorado. Encostei-me à parede da sala de estar, com os braços cruzados, observando com grande interesse. Esta cena é realmente um bom espetáculo. O primeiro confronto entre o ex e o atual. O olhar de Jiang Zhixia ultrapassou Xu Nian. Caiu sobre mim. Aquele olhar era extremamente complexo. Havia choque e incompreensão. Havia investigação e até mesmo um fio de raiva ofendida que nem ele mesmo percebeu. Como se fosse um brinquedo que ele perdeu. Mesmo que ele não quisesse mais, não permitiria que outros o pegassem tão rápido. A voz do namorado Jiang Zhixia estava fria o suficiente para soltar lascas de gelo. Gu Yu, o tom dele estava cheio de incredulidade. Como se dissesse, como você pode gostar desse tipo de inútil? Xu Nian não gostou. Ele imediatamente se tornou como uma galinha protetora, abrindo os braços para me proteger na frente. Sim, é o Yu. Ele ergueu o rosto, olhando furiosamente para Jiang Zhixia. Irmã Zhixia Yu é meu namorado. Não permito que você fale assim dele. Jiang Zhixia ficou sem palavras por ele. A expressão ficou ainda mais sombria. Ele provavelmente não esperava. Xu Nian, sempre dócil e adorável, enfrentou ele pessoalmente por minha causa. Xu Nian, você foi enganada por ele. Jiang Zhixia respirou fundo, tentando se acalmar. Você sabe que tipo de pessoa ele é. Um jovem ocioso, que só sabe comer, beber e se divertir. O que ele pode te dar? O que ele pode me dar? Você não pode dar. Xu Nian retrucou sem se intimidar. Essa frase tem um duplo sentido muito grande. Quase soltei uma risada. O rosto de Jiang Zhixia ficou pálido e depois roxo num instante. Ele estava tão furioso que seu peito subia e descia enquanto apontava para Xu Nian. Você é simplesmente irracional. Como sou irracional? Xu Nian fez um beiço magoado. A Yu é muito bom comigo. Ele faz o café da manhã mais delicioso do mundo para mim. Comprou a confeitaria que eu mais gosto por minha causa. Ele disse isso e seu rosto ficou vermelho. Olhou-me de relance por trás. O amor e a dependência nos seus olhos eram simplesmente impossíveis de esconder. Cada uma destas palavras era como uma agulha que trespassava cruelmente o coração de Jiang Zhixia. O seu império comercial de que tanto se orgulhava. O sucesso profissional conquistado com noites mal dormidas. Neste momento, perante o pequeno almoço mais delicioso descrito por Xu Nian, pareciam tão pálidos e impotentes.
Gu Ying por quem sempre sentiu desprezo. Aquele inútil que só sabia desfrutar da vida, conseguia fazer coisas que ele desdenhava, e que nunca faria. E Shun Yan, essa jovem talentosa de família e beleza, cujos dons não lhe ficavam atrás, tinha escolhido Gu Yu, apenas por estas coisas. Isso fez com que o orgulho de Jiang Jixia sofresse um impacto sem precedentes. Loja de pequeno almoço e sobremesas. Jiang Jixia soltou um riso frio, com um tom cheio de desdém. Shun Yan, é só isso que você busca? Estou muito desapontado. Ele virou-se para me olhar. O olhar voltou a ser aquele exame arrogante de cima para baixo. Gu Yu, vim hoje para agradecer a você. Agradecer a mim. Levantei uma sobrancelha. Sei que por trás de repelir Shen Feng desta vez, houve a mão da sua família Gu, disse Jiang Jixia, com um ar de arrogância no rosto. Embora eu não precise, mas já que vocês fizeram esse favor, eu lembrarei. Diga o que você quer, compensação, dinheiro ou projetos, desde que eu possa dar. Essa postura de esmola dele me fez achar um pouco engraçado. Ele até agora ainda pensa que foi meu pai ou o velho da minha família, considerando a amizade passada entre as duas famílias, que o ajudou casualmente. Ele simplesmente não sabe que todo o assunto do começo ao fim foi apenas eu deitado na cama, movendo um dedo. Enviei uma mensagem. O resultado da mensagem, e a única razão pela qual eu agi, foi apenas porque não queria que os negócios da minha futura esposa fossem afetados. Não tem nada a ver com Jiang Jixia. Compensar-me, eu ri. Levantei-me lentamente da parede. Caminhei até Shun Yan e a abracei. Baixei a cabeça diante de Jiang Jixia e beijei levemente os lábios de Shun Yan. Já recebi minha compensação. Olhei para o rosto de Shun Yan, que ficou vermelho de vergonha instantaneamente, e para o rosto de Jiang Jixia, que ficou pálido num instante. O sorriso no canto da minha boca ficou ainda mais largo. Sr. Jiang, se não tem mais nada, por favor, pode ir embora. Minha voz ficou fria. Eu e minha namorada ainda precisamos fortalecer nosso relacionamento. O corpo de Jiang Jixia balançou, como se tivesse recebido um grande golpe. Ele me encarou fixamente. Olhei novamente para Shun Yan em meus braços, com o rosto cheio de felicidade, e ainda um toque de ostentação. Seu olhar parecia prestes a soltar fogo. No final ele não disse nada. Apenas me encarou com fúria. Virou-se e saiu pisando alto com seus saltos sem olhar para trás. Sua figura vista de costas parecia um tanto desajeitada. Assim que Jiang Jixia partiu, Shun Yan imediatamente pulou em meus braços, como uma criança que venceu uma batalha. Ayu, você estava tão incrível agora há pouco. Ele abraçou meu pescoço e deu um grande beijo no meu rosto. Eu sorri e belisquei seu rosto. Isso é incrível. Claro, ele olhou para mim com admiração. Você não viu a expressão de Jiang Jixia? Seu rosto ficou verde. Foi tão satisfatório. Dá para perceber. Ele normalmente sofreu bastante com a aura glacial de Jiang Jixia, mas ele me olhou com um pouco de preocupação. Ayu, você realmente ajudou o grupo Jiang. Ouvi dizer que esse assunto é muito complicado. Shen Feng veio com tudo. Coisa pequena. Disse com despreocupação, mas ouvi meu pai dizer. Até ele achou difícil lidar. Como você, seus grandes olhos estavam cheios de curiosidade. Essa é a sensação boa que a diferença de informação traz. Observando calmamente os outros, ficarem chocados por algo pequeno que fiz casualmente, e especularem e admirarem, porque seu namorado é um gênio. Toquei o nariz dele. Disse meio a sério, meio brincando, a convencido. Embora ele tenha dito isso com a boca, a admiração em seus olhos ficou ainda mais forte. Tudo bem, não penso muito nisso. Peguei-o no colo, fazendo-o dar um grito de surpresa. Temos coisas mais importantes para fazer. O que coisas? Ele abraçou meu pescoço, com as bochechas curadas. Eu o carreguei até o quarto, sussurrando em seu ouvido. Claro, é para conhecer profundamente a estrutura corporal da minha namorada. Nos dias seguintes, eu segui completamente o princípio de deitar e relaxar. As coisas da empresa estavam com o Lin Zeng e aquela turma de cabelos cacheados. Não precisava me preocupar nem um pouco. Minha vida diária era acompanhar Shun Yan. Nós nos aconchegávamos no sofá para assistir a filmes antigos. Ele chorava copiosamente nas partes emocionantes, e eu o abraçava no meu colo, zombando dele por chorar como um gatinho manchado. Enquanto desajeitadamente enxugava suas lágrimas, estudávamos receitas juntos na cozinha. Ele sempre atrapalhava por perto, ou confundia sal com açúcar, ou quase incendiou a cozinha. No final sempre terminava comigo entre risos e lágrimas, expulsando-o, e então limpando a bagunça sozinho. Nós ainda vamos juntos à academia, quando eu treino supino. Ele se senta em cima de mim servindo como barra humana, com um corpo macio e perfumado nos braços. Sinto que consigo levantar um boi. Aí o seu abdômen é tão duro, suas mãozinhas cutucando minha barriga, com uma expressão de novidade. Gosta? Eu pergunto ofegante. Gosta? Ele acena sem hesitar. Depois se aproxima e me dá um beijo no rosto. Só gosto do seu na academia. Algumas garotinhas ao lado vendo essa cena, todas tapando a boca, soltaram gritos de inveja. Essa preferência aberta e sem disfarce deixou meu ego muito satisfeito. Claro, o que mais me deixa satisfeito é ainda o apelido exclusivo que Shun Yan me deu. Ele não me chama de Gu Yu, nem me chama de Ayu, mas me chama de meu Yu. Sempre que ele me chama com aquela voz suave e doce, meu Yuxi, meu coração quase derrete. E eu o chamo de Nian Nian, pensando sempre em você, nunca esquecendo. Nesse dia, estávamos tomando sol à beira da piscina no quintal de casa. Eu deitado na espreguiçadeira aproveitando o banho de sol, enquanto Shun Yan deitado ao meu lado navegava no celular lendo notícias. Uau, meu amor, olha isso. De repente ele me empurrou animado. Abri um olho preguiçosamente. O que foi dar uma olhada nessa notícia em alta? Jing Ao, o misterioso magnata,
Gasta uma fortuna para adquirir uma confeitaria de luxo francesa. Jing Ao ele aproximou o celular de mim. A notícia diz que a loja se chama Nunca Esquecer. Parece muito com o nome da sua empresa. Eu sorri. Não é parecido. Fui eu quem comprei. Xu Nian ficou paralisado. Você comprou a? Eu me sentei. Peguei uma garrafa de suco do balde de gelo ao lado e entreguei a ele. Um presente para você. Gostou? Ele me olhou de forma boba. Seus olhos lentamente se encheram de lágrimas. O que você disse alguns dias atrás era verdade. Quando é que eu já te enganei? Mas isso é muito valioso. Ele sabia o peso daquele restaurante. Não era algo que podia ser medido simplesmente com dinheiro. Contanto que você goste. Não é valioso demais. Limpei as lágrimas no canto de seus olhos. Segurei seu rosto. Eu disse que daria a você o melhor do mundo. Isso é só o começo. Nian Nian não aguentou mais. Se jogou em meus braços e chorou alto. Eu sabia que aquelas não eram lágrimas de tristeza. Eram de emoção. Eram de felicidade. Eu a abracei, aconchegando suavemente suas costas. Meu coração estava em paz. Problemas que podem ser resolvidos com dinheiro não são problemas. Se posso fazer a mulher que amo feliz, vale a pena gastar qualquer quantia. Nesse momento, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Eu não queria atender, mas Xu Nian abraçada em meus braços murmurou para eu atender. Pode ser algo urgente. Então atendi. Alô. Do outro lado da linha veio uma voz fria e familiar. Guiu sou eu. Jiang Jixia franzia a testa. Porque ele apareceu de novo. O que foi? Minha voz estava impaciente. Quero te ver. Sua voz soava cansada. Mas ainda carregava aquela teimosia orgulhosa. Há coisas que quero discutir pessoalmente. Não temos nada a conversar. Recusei diretamente. Estou ocupado. Você está me evitando. Porque eu te evitaria. Soltei uma risada de desdém. Sr. Jiang, já cancelamos o noivado. Agora tenho namorada. Por favor, não me ligue mais no futuro. A minha namorada vai ficar chateada. Disse eu. E ainda dei um beijo de propósito na testa da Xu Nian. Xu Nian percebeu imediatamente. E disse alto ao telefone que eu ia ficar chateada. Muito chateada. Do outro lado do telefone houve silêncio. Consigo imaginar como deve estar feia a cara de Jiang Jixia neste momento. Passado muito tempo Guiu. Ele voltou a falar. Na sua voz havia até um tom de fraqueza quase imperceptível. Sei que foste tu que fizeste isto desta vez. Não foi o tio Gu, nem o avô Gu. Foste tu, ficaste mais esperto. Como é que sabes? Fiquei um pouco interessado. Investiguei. Ele disse que aquelas empresas fantasma que compraram os ativos empoeirados, todas apontam para Lin Zeng. E Lin Zeng é o teu assistente-chefe. Então quero saber, por que é que a sua voz está cheia de confusão? Porque você está me ajudando. Você poderia muito bem ter ficado rindo de mim. Quem disse que estou te ajudando? Eu o interrompi sem cerimônia. Jiang Jixia, não seja tão presunçoso. Eu agi apenas porque o plano empoeirado afetaria os interesses da família Xu. E a família Xu é a família do meu futuro sogro. Eu estou apenas protegendo o negócio da família da minha namorada. Quanto a você, é apenas um extra. Minhas palavras foram impiedosas. Cada palavra era como uma faca, cravando com força no orgulho arrogante de Jiang Jixia. No coração o telefone do outro lado estava em silêncio mortal. Eu até conseguia ouvir sua respiração ofegante de choque. Um extra. Ele murmurou para si mesmo, a voz cheia de incredulidade. Ele sempre pensou que era por ele, para provar algo a ele, para recuperar algo, mas nunca imaginou. No meu plano, ele era apenas um brinde insignificante. Essa completa indiferença era muito mais difícil de aceitar do que qualquer zombaria ou vingança. Pronto, já falei tudo. Estou com preguiça de perder mais tempo falando com ele. Não ligue mais no futuro. Assim que terminei, desliguei o telefone direto. Xu Nian levantou a cabeça do meu colo, olhando para mim com os olhos brilhantes. Meu amor, você estava simplesmente arrasador agora há pouco. Como se chama isso? Isso se chama cortar o mal pela raiz. Eu ergui o queixo com ar de superioridade. Com ex-namorados. É assim que se deve fazer, de forma clara e decisiva, sem deixar nenhuma ilusão. Xu Nian abraçou meu braço, sorrindo como um gato que roubou peixe. Mas Jiang Jixia também é meio coitado. De repente ele ficou com pena de novo. Quem é digno de pena também tem seu lado detestável. Eu disse calmamente. Foi ele mesmo que me desprezou na época e escolheu aquele caminho. Agora é tarde demais para se arrepender. No meu credo de vida, nunca houve a opção de voltar atrás. O que eu quero é apenas a pessoa que está diante de mim. Uma semana depois, o Grupo Gu realizou um grandioso coquetel empresarial. Nominalmente, era para celebrar o sucesso de um projeto no exterior. Na verdade, foi meu pai querendo que eu como herdeiro aparecesse, para conhecer mais pessoas. Eu não queria ir a esse tipo de ocasião. Fingir cordialidade, brindar e conversar. Por trás de cada sorriso há um cálculo escondido. É extremamente entediante, mas Xu Nian queria ir. Ele disse que queria como minha namorada, ficar ao meu lado abertamente, para que todos soubessem que eu sou dele. Essa razão, eu não pude recusar. Então, excepcionalmente, vesti um terno preto sob medida, enquanto Xu Nian usava um vestido cor de luar, com a barra adornada por pequenos diamantes, brilhante sob a luz, linda como uma fada sob o luar. Assim que aparecemos, tornamo-nos o centro das atenções. Eu elegante e imponente, ela encantadora e delicada. Juntos parecíamos um casal feito no céu. Inúmeros olhares de inveja e admiração se voltaram para nós. Eu não dei a mínima, apenas segurei a mão de Xu Nian, e fui direto para a área do buffet. O que você quer comer, Nian Nian? Aquele bolinho parece bom. Peguei um prato, e coloquei o bolinho que ele gosta, além de pudim e tiramisu. Todo o processo foi natural, como se não estivéssemos em um coquetel sofisticado, mas sim a nossa própria cozinha.
As pessoas ao redor ficaram pasmas. A imagem que tinham do jovem mestre Gu era assim. Deve ser o centro das atenções, discursando com eloquência, e não como agora, parecendo um bom homem de família, com o coração e os olhos cheios da própria namorada. O jovem Gu parece um pouco diferente hoje. Mais do que diferente, é como se fosse outra pessoa. Olha como ele olha para a SRTA Shu com aquele olhar de adoração. Meu Deus, se meu namorado também fosse assim. A SRTA Shu é tão sortuda. O jovem Gu é tão lindo. Algumas meninas ao lado cobriram a boca e gritaram baixinho, com uma expressão de apaixonada. Shu Nian ouviu, o rosto levemente corado. Puxou minha manga um pouco envergonhada. Eles estão todos olhando para nós. Deixa que olhem. Levei um pedaço de tiramisu até sua boca. Sussurrei rindo, eu quero que o mundo inteiro saiba que você é quem eu mimo. Ela abriu a boca docemente, comeu o bolo. Os olhos sorridentes viraram lua crescente. Enquanto exibíamos nosso amor como se ninguém estivesse por perto, um visitante inesperado se aproximou. Jiang Jixia. Hoje ele também vestia um smoking preto, nobre e friamente deslumbrante, com uma aura poderosa, como uma rosa negra com espinhos. Mas seu rosto não parecia bem. Ainda havia um leve tom azulado sob seus olhos, parecendo um pouco abatida. Ela veio direto até nós, olhando para mim com uma expressão complexa. Sr. Gu Yu Jiang. Respondi com indiferença. Nem me dei ao trabalho de levantar a cabeça. Continuei concentrado em alimentar meu Nian Nian. Essa completa indiferença, fazendo o rosto de Jiang Jixia ficar ainda mais pálido. Ela respirou fundo, parecendo tentar conter alguma emoção. Preciso falar com você. Não tenho tempo, recusei diretamente. Não me dê essa, ela intensificou o tom. Sua voz carregava um traço de irritação. Você precisa ser assim. Finalmente levantei a cabeça. Olhei diretamente para ele. E então Sr. Jiang. Será que você esqueceu que não temos mais nenhuma relação? Puxei o canto da boca, revelando um sorriso de desdém. Agora só quero ficar bem com minha namorada. E não quero ser perturbado por pessoas irrelevantes. Pessoas irrelevantes. Ele murmurou repetindo essas palavras, balançando levemente. Os seguidores atrás dele imediatamente se aproximaram, nos encarando com raiva. Um deles era Shen Ao, primo de Shen Feng. Após a falência de Shen Feng, a família Shen também sofreu um grande golpe. Naturalmente esse Shen Ao me odeia profundamente. E o não seja tão arrogante. Shen Ao apontou para meu nariz e gritou. O que você pensa que é? Apenas um inútil dependente da família. Se não fosse pela família Gu, você nem seria digno de amarrar os sapatos da irmã Jixia. É apenas um playboy. O que há de tão arrogante? Irmã Jixia, não perca tempo com esse tipo de pessoa. Vamos embora, eles um falando por cima do outro. Me desvalorizaram completamente. Shu Nian ficou com o rosto vermelho de raiva. Estava prestes a explodir, mas eu a segurei. Eu olhei para eles e sorri, observando calmamente esse bando de palhaços, pulando e saltando na minha frente. Essa é a essência de uma história de vingança satisfatória. O leitor e eu temos a maior vantagem de informação. Observando calmamente a atuação ridícula dos outros personagens, ansioso pela reação deles ao descobrirem a verdade. Eu não disse nada. Apenas peguei o celular e enviei uma mensagem para Lin Zeng. Gu e 1 minuto para fazer Shen Ao e aqueles ao seu redor desaparecerem deste mundo. Lin Zeng recebido. Após enviar a mensagem, coloquei o celular de volta no bolso. Continuei pegando o macarrão e levei à boca de Shu Nian. Nian Nian. Prova esta amostra que a nova confeitaria enviou. Como se aquela farsa de há pouco nunca tivesse acontecido. Embora Shu Nian estivesse zangada, ao ver-me tão calmo, ela também escolheu acreditar em mim incondicionalmente. Ela abriu obedientemente a boca e comeu o macarrão. E ainda fingiu exclamar que estava delicioso. A nossa demonstração de afeto ignorando todos ao redor. Irou completamente Shen Ao. Gu Yu, a tua mãe está surda. Estou a falar contigo, seu cabrão. Ele gritou furiosamente, e até estendeu a mão para me agarrar pelo colarinho. No entanto, antes que a sua mão me tocasse, foi agarrado por 2 guarda-costas de preto que apareceram de repente, um de cada lado, imobilizando-o. O que estão a fazer? Soltem-me. Shen Ao lutou assustado. Aqueles jovens ricos que gritavam com ele também foram controlados da mesma maneira. Todo o processo foi fluido e natural, rápido como um relâmpago. Todos ficaram atonitos com essa mudança repentina. Lin Zeng vestia um terno impecável. Saiu da multidão. O rosto ainda mantinha aquela expressão inexpressiva de póquer. Ele caminhou até mim. Inclinou-se levemente. Chefe, o assunto foi resolvido. Eu acenei com a cabeça, como se estivesse apenas comentando sobre o bom tempo de hoje. Chefe, ele se chama Gu Yu. Chefe, Lin Zeng não é o assistente especial de elite do grupo Gu. Até o presidente Gu respeita em 3 pontos. Ele realmente chama Gu Yu de chefe. A multidão emitiu um som coletivo de surpresa. Todos olhavam com o olhar de ver um monstro, incluindo Jiang Jixia. Ele ficou parado ali atordoado, lábios ligeiramente entreabertos, naqueles olhos sempre gelados. Pela primeira vez surgiu uma emoção chamada choque e medo. Ele finalmente percebeu o que havia perdido. Aquele inútil que ele desprezava, que só sabia tomar sol, não era de forma alguma uma pedra ao pé da montanha. Ele era o verdadeiro dono daquela montanha. O local ficou em silêncio mortal. Todos os olhares estavam focados em mim, cheios de reverência e incredulidade. Aquele que era tratado como piada nos círculos da capital, o jovem playboy da família Gu comentado por anos, era na verdade o chefe de Lin Zeng, o assistente especial de elite do grupo Gu. Essa informação era demais, grande o suficiente para subverter a compreensão de todos. Shen Ao e seus seguidores já estavam paralisados de medo, pálidos como terra, desmaiados no chão. Até esqueceram de implorar por misericórdia.
Eles nunca poderiam imaginar em seus sonhos que aquele inútil que eles estavam gritando para ensinar uma lição era na verdade um grande chefe que podia decidir sua vida ou morte com uma palavra. Yin Zeng nem sequer olhou para eles, apenas acenei com a mão para os guarda-costas atrás de mim. Aqueles indivíduos foram imediatamente arrastados como cães mortos, fora do salão de banquetes. Eu sabia o que os aguardava. Seria um destino mais trágico do que o esquecimento. Nem todos podem insultar aqueles que eu protejo. Após lidar com tudo isso, Lin Zeng voltou-se para mim novamente, com um tom respeitoso. Chefe, precisa que limpemos o local. Não é necessário, acenei com a mão, segurando a mão de Shun Yan. Vamos embora, não quero mais ficar aqui, sendo observado por uma multidão como um macaco. Só quero levar minha Nian para casa rapidamente. Viramos as costas, prontos para partir. Guiyu espera um momento. A voz de Jiang Jixia veio de trás, com um leve tremor e urgência. Parei de caminhar, mas não me virei. Diretor Jiang, ainda há algo. Ele parecia querer dizer algo, mas as palavras chegaram à boca e não soube por onde começar. O que ele poderia dizer? Dizer que se arrependeu. Dizer que foi cego. Dizer que quer meu perdão. Com o orgulho dele. Essas palavras ele não consegue pronunciar. No final, ele apenas perguntou com um tom quase suplicante. A pessoa que me salvou naquela noite no Clube Imperial, também foi você, não foi? Há alguns meses, ele foi drogado por um concorrente. Quase perdeu a virgindade. Foi o misterioso que o salvou. E ainda mandou aqueles valentões sem olhos, todos para a prisão. Ele sempre pensou que era algum parceiro comercial secretamente apaixonado por ele. Agora, pensando bem, aquela abordagem decisiva e sem deixar sequelas. Além de mim, quem mais poderia ser? E se for? E se não for? Eu perguntei friamente de volta. Deixa o passado do Sr. Jiang ficar no passado. As pessoas sempre pagam o preço por suas escolhas. Depois de falar, não parei mais. Segurando a mão de Shun Yan, saímos do salão de banquetes sob os olhares respeitosos de todos, deixando Jiang Jixia, sozinho, desolado, parado no mesmo lugar, com o rosto pálido como papel. Podia sentir seu olhar ardente, cheio de arrependimento e dor, seguindo minha figura, até desaparecermos na porta. Infelizmente já era tarde. Neste mundo nunca existe remédio para o arrependimento. No caminho de volta para casa, o carro estava muito silencioso. Shun Yan ficou encostado no meu ombro sem dizer uma palavra. Achei que ele estava assustado com a cena anterior, então acalmei-o suavemente. Nian, não tenha medo, tudo já passou. Ele balançou a cabeça, ergueu o rosto, um par de olhos brilhantes me encarava sem piscar. Minha Yu, quantas coisas você ainda está escondendo de mim? Não havia acusação em sua voz, apenas uma curiosidade intensa. Eu sorri querendo saber. Ele balançou a cabeça com força, como um pintinho bicando grãos. Então se comporte bem esta noite. Me aproximei do ouvido dela, soprei suavemente com um tom provocante. Se comportar bem eu conto. Seu rosto ficou vermelho num instante. Deu um tapinha leve em mim, chato ao chegarmos em casa. Fechamos a porta. Shun Yan não perdeu tempo e me empurrou para o sofá. Ela mesma sentou-se de cavaleiro sobre minhas pernas, com as mãos envolvendo meu pescoço. Agora pode contar, certo? Ela me olhava de cima, com um brilho travesso nos olhos. O que contar? Você sabe muito bem o que quer saber. As mãos inquietas percorriam sua cintura, falando tudo sobre você. Ele segurou minhas mãos travessas, com expressão séria. Guiyu quer conhecer todo o seu ser, não o playboy que os outros veem, nem o chefe todo-poderoso de momentos atrás, mas observando verdadeiramente. Seu olhar sincero. Meu coração amoleceu completamente. Eu suspirei, o abracei em meus braços. Tudo bem, vou contar. Escondi meu segredo de transmigração. Apenas lhe disse que desde criança demonstrei talento excepcional para negócios, mas por achar trabalhoso, preguiça de me envolver. Por isso deleguei tudo a Lin Zeng e os outros, tornando-me um patrão ausente. Expliquei-lhe que minha suposta vida despreocupada era apenas controlar a direção geral, para viver com conforto. Expliquei-lhe a razão pela qual sempre fingi ser um playboy. É porque achei que seria mais fácil assim. Não precisava lidar com tantas pessoas e situações complicadas. Então, depois de ouvir, Shun Yan refletiu por um bom tempo. Antes de concluir, na verdade você é um super gênio, mas por ser muito preguiçoso, finge ser um inútil. Embora essa conclusão seja simples e direta, parece que não está errada. Pode ser entendido assim. Eu acenei com a cabeça. De repente Shun Yan soltou uma risada, rindo tanto que se contorcia. Do que você está rindo? Eu, confuso, estou rindo de mim mesmo. Ele segurou meu rosto, rindo até as lágrimas escorrerem. Que bobo. Eu realmente pensei que você era um ingênuo, e ainda queria protegê-lo bem, para que não fosse enganado por pessoas mais lá fora. Mas no final você é o maior vilão de todos. Enganou a todos, incluindo a mim, ele disse. E entre raiva e riso deu uma mordidinha nos meus lábios. Mas então ele mudou de tom, olhando para mim com os olhos brilhantes. Eu gosto de você assim. Ele abraçou meu pescoço, sussurrou no meu ouvido. Seja você a ingênua e doce, ou você a grande vilã, eu gosto de todas, porque você é sempre a minha Yu. Meu coração foi completamente atingido por essa declaração de amor. Não consegui mais me conter. Virei e a prendi no sofá, selando todas as suas palavras com um beijo profundo. Esta noite estava destinada a ser mais uma noite sem dormir. No dia seguinte fui acordada pelo galo de Shun Yan. Ele estava como um pequeno selvagem, um gatinho provocando fogo por todo o meu corpo, provocando e rindo gargalhadas ao mesmo tempo. Minha Yu, levanta logo. O sol já está queimando seu traseiro. Agarrei suas mãos travessas, puxei-o para o meu colo, com a voz rouca. Vamos dormir mais um pouco ontem à noite para que ele conhecesse todo o meu eu.
Eu realmente gastei muita energia física. Fiz ele se contorcer no meu colo. Você me prometeu ontem que hoje me levaria ao parque de diversões. Só então me lembrei. Parece que foi isso mesmo. Tudo bem, tudo bem. Estou com medo de você. Eu me rendi e disse, olhando para o seu rosto cheio de expectativa, como eu poderia ter coragem de recusar? Nós, como todos os casais comuns, brincamos o dia todo no parque de diversões. Andamos no carrossel, jogamos carrinhos de bate-bate, exploramos a casa mal assombrada. Na casa mal assombrada, aqueles monstros horríveis nem tiveram tempo de aparecer. Shunyan já gritou e se escondeu no meu colo, tremendo de medo. Não sabia se ria ou chorava. Só pude carregá-la e passar por todos os obstáculos. Aqueles funcionários fantasiados de fantasmas, ao verem esta pequena beleza no meu colo com medo mas adorando brincar, não conseguiram evitar de rir, e até facilitaram de propósito para que passássemos facilmente. Quando andávamos na montanha russa, no instante em que subíamos ao ponto mais alto, eu soltei o cinto de segurança e levantei-me. Nian Nian, eu amo-te. Gritei para todo o céu. O vento entrou na minha garganta, mas a minha voz era clara e alta. Shunyan lá embaixo primeiro gritou aterrorizada. Depois olhou para mim e sorriu, mas as lágrimas corriam. A montanha russa desceu a toda a velocidade. Eu sentei-me de volta no lugar, e abracei-a com força. Tu estás louco. Ela gritou para mim nos intervalos dos gritos. Louco por ti. Eu baixei a cabeça e beijei os seus lábios. Todo o parque de diversões tornou-se o pano de fundo do nosso amor. À noite fogos de artifício deslumbrantes desabrocham no céu noturno. Nós sentamos na roda gigante. Quando a roda gigante sobe ao ponto mais alto, eu tirei uma caixa de veludo do bolso. Nian Nian, eu me ajoelhei em um joelho. Abri a caixa. Dentro havia um anel de diamante brilhante. Quer-se casar comigo? Shunyan cobriu a boca. Lágrimas caíam como pérolas de um colar partido, continuamente descendo. Fora da janela fogos de artifício explodiam um após o outro, explodindo no momento mais deslumbrante, iluminando seu rosto como um sonho. Ela não disse nada, apenas balançava a cabeça sem parar, e então se jogou em meus braços, me abraçando com força. Eu aceito, eu aceito. Eu sorri e coloquei o anel em seu dedo anular, nem grande nem pequeno, perfeitamente ajustado ao sair do parque de diversões. Shunyan ainda estava imersa em uma imensa alegria. Durante todo o caminho ela segurou minha mão, olhando repetidamente para aquele anel, sorrindo boba sem parar. Meu, eu não estou sonhando, estou. Claro que não. Apertei sua mão. Amanhã vamos registrar nosso casamento. Tão rápido, noites longas trazem sonhos demais. Tenho medo de você fugir. Eu não fugiria. Ela abraçou meu braço, apoiou a cabeça no meu ombro. Vou-me apegar a você pelo resto da minha vida. Ao chegar em casa a primeira coisa que Shunyan fez foi tirar fotos. Ela segurou minha mão, tirou inúmeras fotos daquele anel de diamante. Então ela acessou o Weibo, postou uma atualização. Apenas uma foto. Nossas mãos com os anéis, dedos firmemente entrelaçados. A legenda era meu Yu, meu resto da vida. @baio. Uma vez agitada 1000 ondas se erguem. O Weibo de Shunyan explodiu instantaneamente. Ela própria é o centro das atenções no círculo das socialites, com uma legião de fãs. Além disso, comigo o recém-chegado magnata misterioso. Este anúncio oficial no Weibo em apenas alguns minutos foi catapultado para o topo dos tópicos mais quentes. Jingao, Shunyan e Gu Yu anunciam noivado. Jingao, o magnata misterioso, entrega amor. Jingao, nunca esquecendo. Afinal era isso que significava. Na seção de comentários uma onda de lamentos de inveja e ciúmes. Minha deusa foi assim arrebatada por um porco. Embora este porco seja absurdamente bonito, estou com o coração partido, mas ainda assim desejo felicidades a eles. Tão doce um amor divino. Declaro que a partir de hoje, serei a fã número 1 do casal deles. Então a loja de doces, nostalgia inesquecível. Realmente foi um presente do magnata Gu para a deusa Shu. Cartas de amor, que tipo de cena de novela de ídolos é essa? Estou com inveja olhando esses comentários. O sorriso no canto da boca não parou. Essa sensação de satisfação ao anunciar publicamente é simplesmente incomparável. Eu quero que o mundo inteiro saiba. Shunyan é minha. Eu republiquei o Weibo dele. Escrevi apenas 2 palavras. Minha arrogância e inquestionável. O Weibo travou novamente. E agora do outro lado da cidade, Jiang Jixia senta-se no escritório vazio, fora da janela de vidro o brilhante cenário noturno da cidade. Mas o mundo dele está completamente escuro. Ele atualiza o Weibo no celular repetidamente, olhando para aquela foto ofuscante de mãos dadas, vendo os comentários sobre o casal perfeito, as bênçãos do casal celestial, observando a republicação arrogante de Gu Yu reivindicando posse. Seu coração parece ser espremido por uma mão invisível. A dor era tanta que não conseguia respirar. Ele lembrou-se daquele dia no coquetel, do olhar gelado de Gu Yu. Ele disse que as pessoas sempre pagam o preço por suas escolhas. Afinal este era o preço que ele pagava. Perder alguém que deveria ter sido seu, o melhor homem do mundo inteiro. E depois só poder assistir impotente, enquanto ele dava toda a ternura e devoção a outra mulher, enquanto ele só podia em arrependimento infinito, saborear sozinho este fruto amargo. Ele desligou o celular, enterrou o rosto nas mãos. Os ombros tremiam em silêncio. A rainha de gelo finalmente chorou naquele momento. Na manhã seguinte bem cedo, puxei-o ainda meio atordoado Shu, direto para o cartório de registro civil, como havíamos avisado antes. Fomos por um canal especial. Em menos de 10 minutos, os 2 livrinhos vermelhos estavam em nossas mãos. Ao sair pela porta do cartório, Shunyan ainda achava um pouco irreal. Ele abriu a certidão de casamento, olhando para a foto nossa ali, sorrindo boba sem parar. Minha e nós realmente nos casamos. Claro, peguei um dos livrinhos vermelhos de suas mãos, balancei-o na frente dele,
Srag, peço sua orientação daqui em diante. Srag, ela murmurou, murmurando repetidamente esse título. 2 nuvens rosadas subiram às suas bochechas, mas seus olhos brilhavam com luzes de felicidade. Olhei para sua expressão tímida e adorável. Meu coração aqueceu. Puxei-a para perto de uma vez. A pressionei contra a parede na entrada do cartório. Inclinei-me e beijei-a. Shunyan deu um grito de surpresa. Em seguida amoleceu em meus braços, respondendo-me apaixonadamente. Os transeuntes que passavam olhavam de lado. Alguns até pegaram seus celulares para tirar fotos. Clique. Eu quero mesmo registrar. Deixar todos testemunharem nossa felicidade. Este beijo durou muito tempo. Até que ambos ficamos um pouco sem fôlego. Só então nos separamos com relutância. O rosto de Shunyan estava vermelho como uma maçã madura, olhando para mim com olhos turvos. Buio, você é realmente um canalha. Sou canalha apenas para você. Sorrindo peguei sua mão e caminhamos. Srag, o marido leva você a um lugar. Levei-o àquela loja de doces nostalgia que já estava decorada. E prestes a abrir. Toda a loja tem como cores principais branco e rosa. Sonhador como um castelo de conto de fadas. Na porta um homem francês loiro de olhos azuis, liderando um grupo de funcionários vestidos com uniformes de chefe. Ficou em fila respeitosamente. Ao nos ver, ele imediatamente veio ao nosso encontro. E disse em um chinês fluente: chefe. Senhora chefe, bem-vindos. Ele é aquele chefe de sobremesas de topo que trouxe da França. Pierre, esta é a minha esposa Shunyan. Apresentei-lhe. E também a verdadeira proprietária desta loja. Olá, proprietária. Pierre e a sua equipa cumprimentaram em uníssono. Shunyan ficou um pouco surpreendida e honrada. Perguntou-me baixinho como é que eles sabiam falar chinês. Fui eu que os mandei aprender. Disse com naturalidade. Abrir uma loja na China. Claro que têm de saber falar chinês. Pierre acrescentou ao lado. O patrão contratou-nos o melhor professor de chinês. E disse que se não aprendêssemos, voltávamos todos para a França plantar batatas. Shunyan olhou para mim, com um olhar cheio de acusações de verdadeiro capitalista. Ri-me às gargalhadas. Puxei-o para dentro da loja. Tudo na loja foi disposto de acordo com as suas preferências. Sofás macios, almofadas fofas, e uma parede inteira de bonecas. O PR nos ofereceu sua sobremesa cuidadosamente preparada. O soufflé derrete na boca. Os macarons são doces sem serem enjoativos. Cada um é refinado como uma obra de arte. Shunyan comeu com um sorriso radiante, feliz como uma criança. Minha Yu aqui é simplesmente o paraíso. Fico feliz que você goste. Olhei para seu rosto sorridente e satisfeito, e senti que tudo o que fiz valeu a pena. Ficamos aqui a tarde toda. No final da tarde, recebi uma ligação do meu pai. Sua voz parecia muito animada. Seu patife, você está ficando esperto. Um casamento tão importante e nem avisou a família. Se eu não tivesse visto as notícias, você ia me esconder isso para sempre. É que queria dar uma surpresa para o senhor. Disse com um sorriso descontraído. Surpresa para mim foi um susto. Meu pai resmungou, mas o tom claramente carregava um sorriso. Tudo bem, levem Nianyan para casa para jantar logo. Sua mãe está falando o dia todo. Tudo bem, desliguei o telefone. Disse à recém-empossada Srag da minha família. Vamos, a nora feia sempre tem que conhecer os sogros. Eu não sou feia. Shunyan deu-me um tapinha brincalhão. Voltando à antiga casa dos Gu. Minha mãe ao ver Shunyan agarrou sua mão. Não conseguia olhar o suficiente. Ai, minha querida nora. Finalmente consegui te esperar. Meu pai por sua vez tossiu 2 vezes fingindo, tentando manter sua autoridade como chefe da família. Mas ainda assim do canto do seu olho, vi um leve sorriso de satisfação. No jantar minha mãe preparou uma mesa cheia de pratos, continuamente servindo mais comida para Shunyan, enchendo sua tigela como uma pequena montanha. Nianyan, come mais um pouco. Olha como estás magra. Obrigada, tia. Não obrigada, mãe. Shunyan chamou docemente. Esta palavra, mãe, deixou a minha mãe radiante de felicidade. Imediatamente tirou do pulso um bracelete de jade de excelente qualidade e colocou-o na mão de Shunyan. Isto é transmitido pela família Gu para as noras. Agora entrego a ti. A refeição decorreu num ambiente alegre e harmonioso. Eu observava esta cena calorosa diante de mim, com uma satisfação interior nunca antes sentida. Com dinheiro, tempo livre, a pessoa amada e a família. Isto deve ser o significado último da vida. Que minha suposta vida despreocupada não é viver à toa à espera da morte, mas sim usar a forma mais eficiente para proteger tudo o que valorizo. E agora possuo o mundo inteiro. Após a refeição, eu e o meu pai jogámos xadrez no escritório. De repente ele perguntou-me sobre os assuntos da empresa. Quando você planeja assumir o controle? Eu movo uma peça no tabuleiro. Sem levantar a cabeça digo que não vou assumir. Meu pai olha fixamente. Pai, você sabe, minha ambição não está aqui. Eu olho para ele e digo com seriedade: tenho Lin Zeng e os outros, isso é suficiente. Se você estiver cansado, aposente-se e viaje pelo mundo com minha mãe. Eu supervisiono a empresa remotamente. Não haverá problemas. Meu pai me observa por um longo tempo. Finalmente ele suspira: você realmente tem o mesmo temperamento do seu avô. Deixa para lá, faça como quiser, contanto que você e Nian estejam bem. Isso é mais importante do que qualquer coisa. Tendo a aprovação do velho, eu finalmente fico completamente tranquilo. Minha vida despreocupada é perfeita.